aí, pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Luiz já está aí nos acompanhando. Muito bem, vamos colocar o Luiz junto conosco. Boa noite a todos. Grande Omar, Luiz, tudo tudo bem? beleza? Tamo aí, firme e forte. É isso aí, um prazer ter você aqui conosco. Enquanto Imagina, o uma honra pessoal toda vai, minha. enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai dando um oi e as boas-vindas, né? É sempre um prazer estar com você, né? Pena que a gente Imagina. tem menos possibilidades do que a gente gostaria, né? Recentemente estivemos juntos aí em Curitiba, Foi uma honra, né? mas Que evento lindo que foi aqui, né? é isso aí, uma beleza. Você, como mediador da mesa lá, estava um sucesso. Mais Quem dera, quem sucesso do dera. que os convidados. Que nada, que nada. Era o É conteúdo isso que era aí. bom, não tinha como, pô. E vocês, tudo Maravilha. bem aí? Como é que estão nesse momento? Uai, bem, não é exatamente É, essa palavra bem não é o boa, né? caso, né? Não é exatamente essa a resposta. Mas vamos indo assim, melhor do que eu imaginava, né? A gente, enfim, assim como diversos outros profissionais da dança de salão, né? A gente tá nos vira, a gente, enfim, estamos trabalhando direto, mais do que antes, às Sim, eu vezes, tenho ouvido né? bastante isso, tá? Exatamente. Bastante. Diariamente com reuniões e planejamentos e programações e tudo mais. Esse ano é o ano de 30 anos da Mimulus, né? Estamos Sim, comemorando agora 30 ainda é anos um da ano super escola. especial, né? E a gente já estava com um planejamento extenso aí, né? Com vários bailes, surpresas, convidados especiais para oficinas, para apresentações nos bailes e tudo mais. E aí agora estamos aproveitando esse momento também para intensificar, melhorar essa programação, para a Boa. hora que as pessoas voltarem, a gente poder estar ainda melhor, né? E eu acho que as pessoas vão voltar, eu sempre digo isso, vão voltar mais sedentas ainda de dança, de contato, de abraço, né? De Eu não tenho sorriso ao dúvida disso. vivo, né? Parece É que isso aí. nunca a nossa arte se fez tão necessária, né? Exatamente. Não Nunca. somente a nossa arte, né? As artes de uma maneira geral, né? A cultura, as artes, a ciência, a medicina, enfim. E várias coisas, coincidência ou não, que não vinham tendo o devido valor nos últimos tempos e que aí, de repente, agora voltam a ser valorizadas, né? E com muito mais vigor, né? Com certeza. Talvez o poder esteja justamente nas nossas mãos de poder fazer isso reverberar e não se perder, né? Assim, talvez tenha sido. Aham, Eu sempre gosto de pensar nas coisas como uma oportunidade, né? E eu acho que é uma exatamente. oportunidade que está vindo para todos nós, assim, não há dúvida disso. Mas que legal, pô, que bom. Exatamente. Vamos seguimos firmes e É, fortes aí. é encontrar nesses momentos o lado bom, né? Sim, E fazer isso reverter em vantagens, em mudanças para melhor nas nossas vidas, né? Isso que eu com estava certeza. falando, é o que eu tenho dito aí em quase toda live, acaba que chega nesse assunto assim. O quanto nesse momento as pessoas é legal para as pessoas darem o devido valor a detalhes, a coisas simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que às vezes passam desapercebido, né? Que é o que eu disse, Sim. o abraço, o toque das mãos, né? Estar ali com outras pessoas, não? Que é Mas coisa que a vamos em gente. frente. Claro, vamos lá. Bastante coisa pra gente conversar aí, né? Eu queria começar te apresentando assim rapidamente, mas queria que você mesmo se apresentasse de forma mais completa depois, né? Claro, por favor, bora lá ver. Bom, em primeiro lugar, eu considero o Luiz Dalazen, né? Vocês estão aí, deixa eu apresentar, vocês estão aí com o Luiz Dalazen, de Curitiba. A gente se conhece já há muitos anos, algumas décadas talvez, né? Sim. Considero um amigo, além de um colega de profissão super competente, né? E a quem eu assim, admiro muito, colega de profissão como dançarino, como professor de dança, como coreógrafo, né? Como E, engenheiro frustrado.
Como engenheiro frustrado. Aliás, eu ia te perguntar se você formou em matemática ou engenharia? Eu estava com essa dúvida. As duas, porque a gente é louco ao quadrado, né? Ah, muito bem. Porque eu sabia que você tinha formado em matemática. Engenharia eu não lembrava. Qual engenharia? Engenharia elétrica. Muito bem. Então, para quem não sabe, né, eu sou formado em engenharia mecânica, nunca trabalhei como engenheiro, mas utilizo os meus aprendizados na Universidade de Engenharia, né, no meu trabalho com a dança, no meu Eu trabalho com a também, o tempo escola todo. também. O Luiz, contando uma coisa para vocês, uma curiosidade que me marcou uma vez, ele me contando, assim, numa conversa cotidiana, num dos momentos que a gente esteve junto, do quanto ele utilizava a dança nas suas aulas de matemática para Sim, crianças. Não é isso foi mesmo? muito legal. Eu achei Aham. isso muito, muito legal, assim, formas de ensinar geometria, formas de ensinar, enfim, diversos fundamentos da matemática utilizando a dança, né? Isso é Exatamente, né? sensacional. Essa minha vida de Clark Kent super-homem, né? Que é como eu levo a dança hoje, que eu me considero Aham, um artista frustrado, mas eu posso exemplificar o porquê que eu me considero frustrado nesse ponto, de eu não ter tido a coragem de ser artista como minha carreira principal. Mas hoje, depois de muita análise, eu entendi o porquê disso, assim, né? A gente fala, é, eu lembro no post de vocês colocaram a palavra prazer, e a palavra prazer significa muito para mim, assim. Eu sempre tive medo de perder o prazer nisso, assim. Então, como uhum, ser artista no nosso país realmente não é uma situação muito confortável. Eu sou filho de pais autônomos, então eu nunca tive vida estável. Então eu sempre aham, busquei isso nos meus sonhos, então eu tive essa dualidade, né? Da estabilidade que hoje eu tenho com o emprego na minha vida e essa relação com a dança que me dava um prazer absurdo mas ao mesmo tempo me trazia essa instabilidade. Então eu sempre vivo essa dualidade o tempo todo no aham, meu processo de construção do ser humano que eu sou hoje. Mas durante muito tempo eu me sentia frustrado, né? Por isso que eu falava que eu era um artista frustrado. Que hoje em dia eu aham, acho que isso é a minha grande valia. Justamente o fato de eu conseguir navegar por essas duas esferas, sim, que não é fácil, né? Porque é uma aham, equação difícil de se equalizar nesse uhum, processo, mas me faz um cara muito rico de poder ter um poder de argumentação, de criação e de análise de todos os sentidos, assim, tanto no meu uhum, processo da prática social quanto professor, que eu continuo atuando e me faz aham, faz muito parte muito importante da minha vida, como também na minha sim. parte criativa. Então, hoje em dia eu já enxergo isso com bons olhos, com toda certeza, nesse sentido. Mas só contextualizando como foi a minha carreira, eu realmente sou da área das exatas, né? Nunca pensei em ser artista na minha vida, não tenho histórico de dança, de arte na minha família, nunca fui Uhum, estimulado a isso. Entrei de paraquedas a dançar, uhum, mesmo por causa de uma menina que eu era apaixonado e dançava muito num grupo. E eu fui a aham, contragosto, porque eu achava que isso era uma grande perda de tempo. Eu queria ser um grande engenheiro, transformar o mundo, sempre tive sonhos grandes. aham, Até que é, ela eu me apaixonei por ela e através dela me apaixonei pela dança. Assim. E eu nunca me esqueço, Mário, isso é uma coisa muito forte para mim hoje. A sensação que eu tive da primeira vez que eu dancei na minha vida. Assim, é uma que coisa legal, latente no meu corpo, assim. Eu que consigo legal, sentir essa sensação até hoje, porque ela reverbera em mim e ela é o grande elixir que faz movimentar tudo que eu faço até hoje, assim. Então, aham, ela entrou na minha vida. Hoje em dia, ela não faz parte mais da minha vida, né? Ela entrou só para apresentar a dança, não dança mais, a maldita ainda, eu chamo, né? aham, Ela me jogou essa bomba e saiu fora. aham, E eu tô nessa. E desde esse dia, eu não consigo ter memória de um dia que eu não tenha dançado na minha vida. E daí vale a gente conversar sobre o que é dançar, né? Não o ato do sim, dançar fisicamente, da prática, né? aham, Mas ter dançado de alguma forma no uma processo. Porque daí vem concepção mais completa, né? Mas, completa do que é aham, dançar. Porque aham, tudo para mim faz sentido. Daí vale esses causos que você foi colocando, né? Tipo, uhum, dentro de uma licenciatura em matemática, eu consegui encontrar um lugar ali onde a dança poderia ser um instrumento que me fizesse conectar essas duas coisas. Bem como na aham, engenharia, bem como hoje, como eu sou funcionário público da área de TI, eu ainda consegui achar um lugar onde a dança continua sendo um processo. Na parte de palestrante hoje, que é uma coisa que eu faço bastante, né? aham, Ainda a dança é o meu grande mote. Eu uso a dança como modelo para mostrar de que forma que eu posso interagir melhor com as pessoas. Eu uso a aham, nossa experiência no ato de dançar para melhorar formatos de gestão, né? Gestão aham, do mercado corporativo. sim,
que é Sim, muito rico se a gente conseguir fazer essas sim. analogias. Sim, Então, você utilizar a arte, a dança para fazer chegar, né, em pessoas, seja da área do mundo corporativo, da área de exatas e tudo mais, para ela entender esses conceitos, essas competências através da arte é maravilhoso, é super eficiente exatamente isso. isso. E é muito lógico, assim, né? Eu tive umas experiências muito legais com empresas corporativas Aham, que eles estavam com problemas de relacionamento e eles me aham, chamaram para dar aulas de dança para melhorar o processo de interação entre as pessoas, assim. Claro sim, que eu sabia exatamente qual era o contexto que estava lá, mas as pessoas envolvidas não. E quando elas se permitiam no processo de uma aula aham, de dança, se sim, permitir se conectar com muito mais tranquilidade do que no seu dia a dia. E depois sim, os próprios gestores e psicólogos da empresa falaram assim, mas por que tu não consegue interagir com o seu colega que está do teu lado com a mesma tranquilidade que você conseguiu resolver o problema na aham, resolução daquele movimento lá na aula? aham, Talvez as coisas sejam mais simples do que a gente imagina. E daí que eu trago a dança nesse processo. Ela é simplificadora, não é sim, simplista, mas ela é muito sim, simplificadora nesse processo, porque a gente em sim, si consegue entender que a gente precisa do outro para se conectar. E ainda mais a nossa linguagem de arte, né? É uma sim, linguagem que a gente tem que entender que nós somos metades, né? que E é tão envolve lindo isso, comunicação, né? que envolve liderança, que envolve uma série de conceitos que, né, eu costumo ministrar palestras também para empresas, fazendo justamente esse link também, né, de Sim, como que funciona, por exemplo, né, como eu achava na época que eu estudava engenharia que o mundo artístico era completamente diferente, né? E de sim. repente você descobre quando você começa a dançar, quando você começa a trabalhar com a área artística, que você precisa das mesmas competências, dos As mesmos mesmas, conceitos, né? iguaizinhas. Você precisa se comunicar bem, você precisa entender de liderança, você precisa saber planejar, você precisa saber criar estratégias, você precisa ter jogo de cintura para improvisar em situações, né, difíceis. Então, e na nossa dança a dois, isso é o tempo inteiro, como você falou, né? E até hoje, o que faz o meu processo de evolução, por exemplo, da minha dança, porque é um desafio muito grande. Não sei se pratique dança há tanto tempo, como acho que eu, talvez não precisa falar quanto tempo a gente dança, mas o desafio de não ser a mesma pessoa dançando, né? Então, hoje, por exemplo, a Sim, minha busca é o quanto eu posso ser livre e, ao mesmo tempo, só quando eu tô dançando a dois, sabe? Isso é aham, um desafio muito forte para mim hoje, assim, né? sim, O sim, quanto de mim tem ali o tempo inteiro sim. para que me faça ser uma pessoa interessante até hoje. Porque você, como dança com a Ju, né? Eu também danço com a Ju, né? Nossas parceiras têm o Aham, mesmo nome. sim, É, e o meu desafio, cada vez que eu vou dançar com ela, eu preciso ser uma pessoa diferente. Eu preciso ser um cara interessante para ela. Eu sim, quero fazer ela exatamente. suspirar Você ainda, tem que estar né? sempre se renovando e reconquistando, né? E o que eu vou fazer para continuar tirando um sorriso do rosto dela quando dançar Sim, comigo? Para mim, a maior sim. frustração quanto E a artista, quanto gente pode dançarina, é fazer isso, uma, né? a gente pode fazer uma analogia também com o nosso trabalho como professor, com o nosso trabalho como empresário, como administrador, que o tempo inteiro você tem que estar reconquistando o seu cliente. Né? Com toda Seja o certeza. seu cliente, né? O aluno ali numa sala de aula ou em qualquer contexto. Né? Você tem que estar sempre se renovando e reconquistando o seu cliente. Mas você falou de duas palavras aí que eu acho fundamentais, inclusive, para um dos temas que a gente propõe aqui, talvez o Bora, vamos principal, que é conversar. o que é dançar É bem. bem, Você né? falou em prazer, né? E você falou em sensações. É, Coincidentemente, você falou muito dessa palavra prazer, e isso, para mim, é o que talvez seja o principal, o que norteie, né, o dançar bem. Dançar bem, para mim, significa o quê? Não adianta a pessoa dançar tecnicamente com excelência, né, se ela não estiver tirando prazer daquilo que ela está fazendo. Então, eu Concordo plenamente. considero que às vezes você vê um casal dançando bem, às vezes as pessoas estranham, falam assim, poxa, por que você elogiou aquele casal ali se ele dança muito menos do que aquele outro? Eu falo, porque aquele ali, apesar dele saber somente dois, três passinhos, ele consegue tirar um prazer imenso daquilo que ele está fazendo. Ele consegue fazer aquilo de forma gostosa, sorrindo, né? Enquanto que aquele outro ali está excessivamente tenso, preocupado com a técnica, e por mais que ele esteja executando tecnicamente melhor, né? Isso não é dançar tão bem quanto aquele outro que está tirando prazer. E a dança de salão, né, um dos principais propósitos dela é isso. Ela surge ali dos salões de baile como forma de levar prazer para as pessoas. Né? Então, o João Marcos falou um monte de coisa muito importante para mim, né? Dentro da apresentação, eu esqueci de falar que hoje em dia, mais que professor, coreógrafo, diretor, que é tudo isso que eu faço palestrante, eu me considero um cientista, um pesquisador. Eu me Uhum. encanto por esse lugar. E eu comecei a perceber que eu comecei a cada vez mais estar distante desse lugar que você falou, desse prazer genuíno.
do sim, prazer que não é escolarizado, sabe? sim, Então, sim. eu me desafiei, quanto pesquisador, a começar a ir em lugares de pessoas que não estavam fora do nosso ecossistema escolar, Aham, para poder me conectar a isso de novo. E sempre me aham, desafiar a dançar com pessoas que eu nunca tinha dançado antes, para poder voltar a sentir isso. Qual é essa sim, experiência do prazer genuíno? Do prazer que é aham, incrível, que é simplesmente do ato da minha definição de dançar hoje. Então, se que você me legal. perguntasse hoje para mim, o que é dançar hoje para você, Luiz? Para mim é nada mais é que um corpo se encostar em outro corpo para ser feliz junto. Ah, É isso que eu maravilhoso, defino. É um corpo se maravilhoso. encostar em outro corpo para ser feliz junto. Que corpo é esse, professor? Me pergunto. Não importa de que espécie para mim. Aham, Em aham, que contexto, em que abraço? Para mim não me importa também. Esses sim, lugares todos a gente equaciona. Todos a gente aham, define juntos. Mas por aham, hora, nada mais é para mim que a nossa arte, um corpo se encostando em outro corpo para ser feliz junto. Agora, que aham, parâmetros a gente vai definir nisso? Vamos começar a conversar. Porque daí tudo vem essa relação do prazer e do afeto. Né? Eu acho que é legal a uhum, gente falar sobre essa palavra também, afeto. Né? Todos nós somos sim, afetados em algum momento. sim. Eu, no E meu é mestrado, importante lembrar dessa isso. lembrar que a palavra afeto, né, ela tem a ver com esse verbo afetar, né? Às vezes a gente Exatamente. esquece disso, né? Eu nem considero o afeto da afetuosidade, né? Do ser afetuoso, do adjetivo. Eu Aham, vou do verbo do afetar. O quanto nós somos aham, afetados e afetamos continuamente. aham, Possivelmente todos foram afetados em algum momento da sua vida. Eu fiz essa reflexão para mim de quando eu fui afetado. E eu lembrei que eu fui afetado pela sessão da tarde. Eu fui aham, afetado vendo Dirty Dancing alguma vez na minha vida. Aquilo me aham. afetou demais. Eu queria ser aquele cara. E é louco como a construção do artista que eu sou hoje, de alguma Sim, maneira está conectado àquele cara na sessão da tarde que me afetava. Por acaso, esse filme aham, foi lançado no ano que eu nasci, né? Hoje, cara, muitas coisas fazem correlação, assim. Eu aham, precisava fazer sentir o que aquela sensação me fazia sentir. No meu mestrado, eu fiz mestrado em educação, né? Aquela coisa tortuosa da minha vida acadêmica que meu látis Amazona, né? Foi lá na área de exatas, me especializei em dança. Hoje dou aula, uma pós-graduação que você também dá aula. E sim, fui fazer um mestrado. só um parênteses aqui. É legal, eu estou começando a conversa com o Luiz aqui, eu fiquei pensando o quanto eu já tive vários encontros com ele e em diferentes posições, ou seja, Contextos, é né? verdade. Eu já Muitas fui muito vezes seu como aluno, a gente já fomos é, colegas, né? muitas vezes como aluno, o Luiz já veio. O Luiz é de Curitiba, né? Para quem não Sim. sabe, já esteve aqui em Belo Horizonte diversas vezes. Eu até me sinto muito honrado assim de. Ele já saiu de Curitiba várias vezes para ir a São Paulo ou para vir aqui para Belo Horizonte Só para só para assistir assistir um vocês. espetáculo nosso, né? Fiz isso Me algumas sinto vezes e muito farei. honrado. E continuei farei fazendo. E depois me coloca opiniões e posições críticas que são super construtivas, que eu adoro. Enfim, já tivemos como né, professor e aluno, já tivemos como colegas de trabalho atuando juntos, já tivemos outro dia como né, ele mediando, eu ali como convidado de uma mesa e ele Sim, como autoridade ali mediando, já tivemos quem como dera. né, ele aluno de pós-graduação, eu professor de pós-graduação, então é muito legal isso, as mudanças. Mas Essas enfim, diversas nuances continua. que a gente colocar. Não, dessa relação do afeto. Possivelmente Aham, todos nós que dançamos e todos que estão aí nessa live nos escutando fomos afetados de algum jeito. aham, A ponto de queremos fazer isso, assim. Porque ninguém sim, simplesmente acorda no dia e fala assim, quero dançar. Alguma sim, relação de afeto aconteceu. E eu sim, pesquisando no meu mestrado, porque eu queria muito entender qual é essa relação do prazer em dançar e ensinar a dançar. Porque a figura do professor me interessava muito. Claro que eu estava no aham, mestrado em educação, a minha linha de pesquisa era em cognição, né? Então, o sim, fato do porquê que eu quero ensinar alguém a sentir aquilo que eu sinto. Porque é aham, toda que essa relação, legal. porque é muito louco. Depois eu até posso disponibilizar para você compartilhar com todo Eu não mundo, conhecia, Gilmar. A eu minha não sabia que dissertação isso. do mestrado foi Sim, sobre isso. O tema por dela foi o favor. prazer em dançar e ensinar as danças a dois. Uma Que relação legal. toda baseada na afetividade ampliada, que é um conceito que eu estudei para desenvolver essa minha pesquisa. Aham. Porque eu queria muita relação, porque é óbvio que ninguém começa a dar aula de dança porque quer ser rico, né? Eu acredito. Não no nosso país e acho que em nenhum Sim. lugar do mundo, infelizmente. Infelizmente, Infelizmente. ou felizmente, porque Ou aí felizmente também, a é gente tem verdade. trabalhando só quem é apaixonado mesmo, né? E Tem não quem que está ali só para ser. ganhar dinheiro, né? Tem que ser, porque é matar um leão por dia para conseguir Aham, sobreviver disso. exatamente. É. Então me interessava muito esse lugar. E Gilmar, Aham, estudando, porque daí eu vou me aprofundando achar esse método, né? Porque se perguntar na lata, ninguém diz assim de cara, né? Porque eu preciso acessar memórias muito lá intrínsecas disso. Assim. Eu fui descobrindo aham, coisas muito loucas. Como eu fui me descobrindo, eu cheguei nessa figura da sessão da tarde, do porquê isso me afetava tanto, assim, do quanto isso me afetava. uhum, Mas eu cheguei em situações de professores que eu pesquisei que
ela tinha uma relação muito, era uma professora, ela tinha uma relação terrível com o pai, de brigas, do pai batia na mãe, era bem complicado. E o Aham. único momento que ela via o pai e a mãe felizes eram os momentos que eles dançavam. Que E ela via legal, escondidos os dois dançando. Então, a que gente, na legal. pesquisa, ela começou a me contar o quanto que, Aham, por que ela se transformou professora, porque ela queria que as pessoas fossem felizes como naqueles pequenos momentos. A ponto aham. de, hoje, que ela via nos pais dela. E ela não Sim. conseguia ter noção disso, porque ela não conseguia me explicar verbalmente qual era o motivo de porque ela era professora de dança. Ah, foi acontecendo, o professor me convidou, mas esse lugar raso não me interessa. Eu vou indo nas perguntas porque me interessa o que está lá no escondidinho. Porque aí a Aham. gente vai conseguir encontrar o que te afetou a tal ponto que faz você querer afetar os outros do mesmo jeito. Que daí eu comecei a perceber que existia uma linha comum que conectava a todo mundo que dança. Eu danço, aquilo me dá tanto prazer que eu quero fazer o outro sentir a mesma coisa. Que é isso que me conecta nos bailes quando a gente vai hoje. Quantas vezes você não Que parou legal. num salão de baile com 300 pessoas se mexendo e teu olho não saía de um lugar? Por Sim. quê? Porque aquelas pessoas estavam te afetando. E hoje me faz definir que aquilo que a gente está conversando sobre dançar bem, que não tem a ver com técnica, não tem a ver com pirotecnia, não tem a ver Exatamente. com apoteose, não é o que mais faz. Às vezes são as pequenas coisas que justamente me colocam. Então talvez esse dançar bem esteja muito mais implícito nessa relação com o prazer. Porque daí eu comecei a entender que era justamente isso. Mas daí como é que se Aham. ensina isso, né? Como é que eu Muito legal chego isso. numa sala de aula e Eu quero ensino ler a esse lugar? sua dissertação e assim é perfeito, inclusive para desmistificar, né? Qual que é a primeira barreira, eu acho, para o cara procurar a dança e para ele seguir vencendo as dificuldades das aulas. Eu acho que uma das grandes barreiras que às vezes não é consciente no aluno, no dançarino, é justamente essa, assim, que dançar bem precisa ser o quê? Dançar com técnica, saber muitos passos. Né? Sim, Então ele chega no baile, ele fica inibido, ele não levanta para dançar porque, poxa, eu não sei passos suficientes igual, né, igual essas pessoas que estão aí. Eu não tenho técnica tanto quanto elas, então eu não levanto e vou dançar. Né? O sujeito para de fazer aula porque né, o professor talvez não tenha sido competente o suficiente para mostrar para ele que ele tem condições de dançar bem nesse sentido muito mais amplo, mesmo que às vezes ele não tenha um físico preparado para fazer aqueles passos complicados ou aquela quantidade de claro. passos, ou enfim, a pirotecnia que você se referiu, mas que ele pode dançar bem sim e descobrir esse prazer que é maravilhoso né, no simples. Né? E eu Sim. acho que isso cabe a nós, professores, mostrar isso para eles todo dia, né? O tempo todo que as coisas são mais simples. E daí, fazendo Aham, duas reflexões, nos criticando, nós, aham, colegas, né? Que é sim, a falha que a gente tratar o aluno que chega das nossas escolas como uma folha branca, como se ele não sim, tivesse experiência nenhuma daquilo, que é claro, uma claro, grande ele falácia. vem carregado É de. óbvio, Né? de muitas sensações dentro dele, que Aham, a gente precisa acessar isso de alguma forma. É encontrar sim, que lugar é esse, fazer ele chegar ali e essa relação de tentar dar cópia, né? Porque daí me faz muito refletir. Eu ouvi a live sua com o Carlinhos, foi muito legal essa relação, que você chegou bastante a ele a comentar como acontecia o processo de ensino e aprendizagem nas gafieiras, e era muito no sim, processo. A gente já conversou bastante sobre isso, sobre o me ensina aí, né? Me ensina aham, aí. Eu vejo você fazendo alguma sim, coisa que me impacta muito, me afeta muito, que é a sim, palavra que eu gosto de usar, e eu olho para você e falo, me ensina aí. A ponto aham, de que é a grande relação que hoje eu consigo refletir quando esse momento que a gente vive sobre o 50-50, sobre o machismo, sobre quem manda e quem obedece, que é justamente, eu sinto que é nesse gargalo que as coisas começam a modificar. Porque para mim, na situação ideal, lá no puro improviso, quando esse corpo que se encosta ao teu corpo para ser feliz junto, para mim não existe uma relação de poder ali interagindo. Eu não consigo enxergar esse exatamente. lugar. Para mim, esse Aham, lugar só acontece no momento do me ensina. Que daí eu entendo que nos séculos passados, quando acontecia essa relação do me mostra como é que tu faz, aí a relação social prevalecia. Não era a professora ou a menina que executava aquele movimento para opa, peraí, deixa eu te mostrar como é que funciona. Normalmente sim, era a figura masculina que colocava pelo seu olhar. E sim. aí essa relação do comando e obedece chegava. Mas talvez o que a gente precisa é retornar um pouquinho em algumas casas e pensar que lugar é esse, então, da construção em conjunto, né? Aham, Que é terrível, assim, uma das coisas, eu dou muito aula para mulheres, acho que para você também acontece, uma das coisas que mais me chateia quando ela chega para fazer aula comigo, eu falo assim, não, 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 mas eu não preciso saber dançar.
Você sim. sabendo, tá ótimo. Me Ah, leva eu vou ver. que eu Me acompanho leva e que eu pronto. acompanho, eu sou boa, Sim. me leva que eu Aham. acompanho. Eu falei, opa, calma aí, deixa eu Sim. te explicar. Tu tem tanta responsabilidade quanto eu nessa relação. Do mesmo jeito que Aham. você quer sentir prazer, eu também quero sentir prazer dançando com você. E as pessoas que forem dançar com você, em qualquer prática social que você estiver, vão buscar isso em você também. Aham. Essa relação do sentir esse prazer. E é por isso que você estuda ou não, né? Cada um acha o seu lugar. Que também hoje em dia eu já comecei a definir, existem outros produtos ali presentes, né? Sei lá, hoje 80% dos meus alunos não estão buscando aprender a dançar para ir para uma prática social como era antigamente, né? Eu lembro que Exatamente, quando isso mudou nós começamos a muito. aprender a dançar, a gente queria dançar bem por quê? Porque a gente queria Para ir para chegar o no baile e baile dançar. e ser Exatamente. chamado, chamar atenção. Nunca me Exatamente. esqueço que a minha primeira ida a Buenos Aires, ninguém me tirou para dançar. Foi uma frustração e não me olhavam. Eu tentava dar o cabeceio, as pessoas completamente me ignoravam. A ponto de eu chegar para Aham. uma menina, eu nunca me esqueço disso. É bizarro essa história. Falei assim: É. olha, eu sou do Brasil. Eu juro, eu danço direitinho. Só me dá uma chance. Me dá uma chance. Eu te pago um vinho depois, sei lá. Te dou uma empanada, não sei. Só dança uma tanda comigo. Para as pessoas Aham. verem que eu danço direitinho e dito e feito. Foi uma tanda Aham. com ela e daí os olhares mudaram, né? Por essa relação. Porque era assim que as Aham. coisas aconteciam e deve acontecer até hoje Sim. nessa Deixa eu relação. só esclarecer um pouquinho assim para as pessoas que Claro, são falei do mundo bastante do termos aí, né? tango, Para quem não, não do é do mundo universo, do né? tango, que às vezes, né, tem coisas muito interessantes, Específicas, né? legais no mundo do tango Tá. específicas assim, né? Tanda é uma sequência de músicas num baile de tango, né, que quando você tira uma pessoa para dançar, você vai dançar aquela sequência. São 4, 5 tangos que tocam, né? Normalmente de uma mesma orquestra, né? Isso é legal, né? Exatamente, exatamente. Então você tira a pessoa para dançar, você não vai dançar uma música e parar, né? Você vai dançar a tanda completa. E o cabeceu é o jeito, né, que o argentino tem para tirar para dançar. Então ele, com todo orgulho do argentino, ele não levanta e vai lá e pergunta: você quer dançar comigo, né? Não, ele olha de longe, faz o gesto, o cabeceu, né? E a pessoa topa, corresponde ou não. Assim, a meu ver, é o jeito do argentino de evitar, né, expor um fora que ele possa É tomar, um não que exatamente ele isso, né? possa levar. Né? E o não é super bem aceito, né? O não Sim. é vergonhoso, né? O não é tá Aham. tudo bem. Não tô afim Aham. agora, posso estar depois ou não, né? Aham. Eu adoro que tem um capítulo de um dos livros de um argentino que eu gosto de pesquisar muito, que ele fala muito sobre o não como possibilidade de resposta, no sentido mais amplo que isso pode parecer, né? É Tanto maravilhoso isso, é é muito maravilhoso. maravilhosa essa frase, né? Que o não Sim. como possibilidade ele te dá muitos caminhos. Talvez um não que você recebeu. Te abre diversas possibilidades que você não tinha programado, não tinha pensado, né? Isso para quem é Exatamente isso. conduzido é muito legal, assim, porque eu Claro. acho que desmistifica também, né? A mulher a quem vai ser conduzida, independente de ser mulher ou ser homem, né? Já chega também com esse mito assim: eu estou aqui para obedecer, eu estou aqui É, para seguir quem está me conduzindo. Não, você está ali para dialogar, você está ali com a possibilidade, tá, de propor algo diferente, você está ali com a possibilidade de dizer não. Né? sim. E assim como o condutor, ele chega também com esse mito assim: não, eu vou ter que definir tudo, eu vou ter que decidir tudo. Tudo. Né? É. E o legal, claro que de início, nas primeiras aulas, é difícil acontecer Sim. esse diálogo, é um processo. Né? Isso Mas se o constrói legal, também. o prazer imenso, ele vem exatamente quando acontece esse diálogo, né? Quando a conduzida encontra momentos em que que ela possa dizer não, e o condutor escute e aceite, e isso abra novos caminhos e novas possibilidades. Aí é que é o O prazer, grande barato, assim, né? exatamente. E até uma grande relação disso, um outro artigo que eu escrevi também posso compartilhar, mas chama-se O E Homem, a só, Mulher e o... desculpa, Imagina? e isso também faz com que saber isso, né, para o aluno iniciante, para aquele que está começando querendo começar a dançar, eu acho que também é uma forma de dizer para eles: olha, é muito mais fácil do que você É pensa. muito mais simples do que você imagina. Vem É cá isso. experimentar, porque é muito mais fácil do que você pensa. Né? É, Então, enfim, nossa, mas eu te incrível isso. interrompi. Vai lá, Não, você falou da imagina. Não, não. E dissertação. até que bom que ele falou assim, eu escrevi um artigo que chama-se O Homem, a Mulher e o Diálogo no Tango. Porque eu justamente faço uma analogia do processo de comunicação com o diálogo verbal. Que é isso que a gente está acontecendo, né? Quando ele falou assim, pera aí um pouquinho. Espera aí, Luiz, deixa eu falar. Agora é você. É a Transpôs isso mesma para coisa. movimento. A É a mesma mesma coisa. coisa acontece lá. E a E mesma que coisa, lindo que a gente vai permeando caminhos que a gente sim. está construindo em conjunto.
Eu faço muito essa analogia dizendo que, né, da mesma maneira que é muito ruim você conversar com uma pessoa que ela fala o tempo inteiro e não te dá Sim, oportunidade para se colocar, né, é péssimo você conversar com uma pessoa que fica calada o tempo inteiro, que é claro. monossilábica. Né? Dançar é a mesma coisa. É exatamente a Exatamente. mesma coisa. Se você vai conduzir alguém que quer falar o tempo inteiro, é péssimo. Mas se você É vai péssimo conduzir alguém também. também que fica ali calado o tempo inteiro só escutando, também é péssimo. Né? Então, isso é que faz a dança ter a graça que tem. Né? Mas daí, né, Gilmar, a gente como professor, a gente coloca os alunos que estão nos escutando uma baita de uma sinuca de bico, né? Porque aí a gente abre a porteira, né? A gente abre a porteira. Então tá, vocês estão dizendo então que tudo é possível. Sim. É um Mas o processo. como Né? a gente processa isso, né? E daí a minha área analítica me fez pesquisar, então tá. Vamos entender como. A ponto de eu Uhum. começar a entender o que eu chamo hoje em dia de teoria da prática. Eu comecei a entender o que acontecia lá, que eu precisava justificar isso de alguma maneira. Os alunos precisavam Sim. entender, porque às vezes no discurso ele fica num campo muito fantasioso, e quando eu vou lá no dois para lá, dois para cá, quem vai para frente, quem vai para trás, que é o nosso dia a dia, que é o dia a dia que eles Uhum. sofrem, as coisas se complicavam. Foi quando eu comecei a tentar escrever sobre isso, assim. E o tango me ajudou bastante, me aprofundar no estudo do tango me ajudou muito, para poder ampliar essa maneira de pensar as nossas danças brasileiras também. Que, por exemplo, um conceito que me fez entender, tipo, as meninas falaram assim, então tá, Luiz, tá, eu entendi. Eu entendi o que você falou, acho legal esse processo de intervenção, acredito muito nisso, mas eu quero saber como. Como eu posso fazer isso? Foi Na quando eu prática, comecei, né? na prática, Uhum. exatamente isso. Foi quando eu comecei a entender um pouquinho, por exemplo, um conceito que eu gosto bastante de falar, que cabe muito nesse conceito do dançar bem, que eu chamo de modificadores diretos, né? Que eu comecei a pesquisar o Tango Laban, por exemplo, para quem não conhece Laban, foi um grande pensador da dança, do movimento, no sentido mais amplo que essa palavra tem, não linkado com as danças a dois, né? Linkado à dança de uma maneira geral, Ao e movimento, né? De uma ao maneira movimento, geral. né? Uhum. E como Independente que de a ser na gente. dança. Né? Exatamente. E agora, como que a gente Uhum. aplica isso num processo de comunicação a dois, por exemplo? De que forma que eu Uhum. posso ser essa pessoa que dialoga, né? Então, se eu mexer em ângulo, tamanho, velocidade ou tônus do meu corpo, o quanto eu já de cara interfiro nesse processo de comunicação de uma maneira Sim. muito tranquila. Então, tecnicamente, eu não preciso nessa luta de quem conduz. Mas talvez a gente não precise chegar nesse ponto de discussão se a gente conseguir, com pequenas intervenções, pensar como um jogo de xadrez. Né? Eu Sim. dou a minha jogada, você entra com a sua e assim a gente vai se Sim. comunicando de alguma maneira que podem ser das coisas muito mais simples. Então esse grupo que eu chamo de modificadores diretos me ajudou muito no processo de ensino em aula, porque daí eu começava a Uhum. desafiar esse processo. Então tá, condutor, conduzido. Condutor, tua missão é velocidade. Conduzido, tua missão é amplitude. Cada um de vocês, vamos pensar em construir isso de uma maneira diferente. Até Legal. a ponto que a gente chega em extremos muito grandes, né? Imagine um Uhum. condutor pensando em movimentos pequenos e lentos e um conduzido propondo angulações diferentes com uma tonicidade maior. Um Eu desafio criei uma dança maravilhoso. nova. Eu criei uma dança nova Um que eu não desafio precisei maravilhoso. que eu não precisei modificar o repertório, né, João? Que daí, Aham. daí que é aquela relação que hoje eu identifico que não me importava mais tanto o que eu fazia, mas o como, Sim, que, né? exatamente. O Em como, tudo, né? Em tudo, em tudo. Você, exatamente, e o você, como. você falou de algumas coisas aí, eu fui anotando aqui, que é muita coisa muito legal, né? É, eu É, tô primeiro, assim, escorrendo informação aqui, né? só um parênteses um pouquinho fora do contexto também, mas o como, né? Igual as pessoas perguntam assim, essa música aqui, isso aqui é jazz, isso aqui é bolero, isso aqui é samba. Depende de como ela é tocada, né? O swing, a história do swing tinha-se muito essa definição. Perguntava-se para o Sim, sim. músico, né? Isso é swing, isso é jazz, e alguns falavam assim, olha, swing não é um adjetivo, é um verbo. Né? Ou seja, depende de como você está executando aquela música, ela pode ser swing, ela pode ser, enfim, e nos outros gêneros musicais Sim, também. sim. E você falou de conexão com o par, esse eu acho que é um outro mito que os alunos iniciantes, aqueles que querem começar a dançar, eles têm assim como sendo conexão, condução, uma coisa, um outro idioma fora do que e nunca foi acessado por eles, né?
conexão, condução com o par é um novo idioma maravilhoso que você vai aprender. Agora, Sim. você já sabe muito desse idioma, né? Se Tá, você tá sai para dentro da tua passear, pele. você sai para passear com o seu namorado, com a sua namorada, de mão dada, vai passear na rua, no shopping, onde quer que seja, né? Hoje, dentro de casa, você passeia, só dentro de casa, Sim, né? só Mas, dentro de enfim, casa, só dentro de casa. Vai da sala para cozinha. Exatamente, você está conduzindo, um está conduzindo o outro ali. E essa condução, muitas vezes, Sem em né, nenhum momento alguém perguntar, inverte. né? Quem vai conduzir, né? Quem vai conduzir? Quem Exatamente. leva? E sem nenhum momento momento. você precisar ter ido fazer uma aula para aprender a passear com a Aprender a sua fazer isso. parceira, né? Então, quer dizer, é algo que faz parte do dia a dia, do gestual natural das pessoas o tempo inteiro. E as pessoas não sabem, elas vão descobrir isso numa aula de dança quando você ensina um passo e o cara te pergunta, né? Fala, mas espera aí, qual que é a condução? O que eu tenho que fazer para entender que o movimento é esse? Basta você fazer. Vocês estão juntos, né? Vocês estão juntos, ela está prestando atenção em você. Se você fizer um movimento, claro que ela vai te acompanhar, ela vai perceber, ela vai acompanhar. Tem movimentos mais complexos que exigem algum detalhe a mais, sim, mas a maior parte é isso. Condução é isso, né? É o que a gente faz no dia a dia, né? Eu dou muito exemplo assim, você está esperando o elevador. Desceu, chegou o elevador, abriu a porta, você ia entrar, tem uma pessoa que estava dentro do elevador. Né? Você não precisa falar com ela, você não precisa, né, dizer, ó, pode passar. Você não precisa fazer nenhum gesto específico para passar. Só o fato de você mostrar uma pequena intenção com o tronco, você já disse tudo para ela. Né? E dançar é isso. Né? Dançar é isso, só que de forma um pouco mais refinada algumas vezes. É apurar essa maneira como a gente consegue refinar, né, essa comunicação através dos pequenos gestos, através das pequenas intenções. Né? Com certeza. E às vezes, para as mesmas coisas, você vai encontrar intenções completamente diferentes para dizer caminhos semelhantes. E você vai conseguir ter êxito porque nós somos diferentes a cada dia, né? Sim. Eu sempre digo para os alunos assim, esqueçam que vocês vão conseguir repetir uma dança, né? E nesses momentos de reclusão, eu lembro muito de um professor que eu tive há muito tempo atrás, que ele falava muito para mim assim, tipo assim, Luiz, não esquece de guardar as boas danças que você teve na vida, que você não vai ter muitas. Não são todas as boas que vão ser boas danças. Mas guarda numa caixinha em algum lugar especial, para quando elas não começarem a vir, você acessar elas de algum jeito, porque a sensação ficou. Lembra aquela sensação que eu disse do ver a sessão da tarde, ou da primeira dança que eu tive na vida? Elas estão no meu corpo de alguma forma. E isso vai acontecer. De, às vezes, intuitivamente, a gente vê isso na nossa sala de aula, né, Gilmar? Os alunos dão assim aquela eureka, né? Tipo, entendi. E quando que rolei o entendi? Foi quando ele simplesmente se permitiu a se ouvir, né? Porque as coisas eram muito mais simples quando a gente estava tentando verbalizar e elucidar da forma mais acadêmica possível, a gente não ia conseguir nunca. E às vezes é na prática. Então por isso que a gente precisa dançar mais, né? Né? Às vezes a gente fica muito no campo da falação. Ele vai sentir. Você falou aí das boas danças, guardar as boas danças. Essa é uma outra coisa também que eu acho legal esclarecer para os alunos, assim, os que estão começando. Eu comparo muito com... isso acontece muito comigo, assim. Eu falo alguns outros idiomas, mas como algumas vezes eu fico muito tempo sem praticar, na hora que eu vou, que eu preciso, né? É muito interessante, porque às vezes eu estou fora do país e tem dias que flui, tranquilo. E tem dias que agarra, né? Você vai falar uma frase, aí você tem que lembrar da palavra, beleza. Eu vejo que dançar, para mim, pelo menos, é a mesma coisa. Tem dia que você pega a parceira para dançar um bolero, uma salsa, um samba, o que quer que seja, que não flui. Né? Não flui às vezes porque você não está bem, às vezes porque a parceira não está concentrada, não importa o motivo, mas é natural, né? E não é porque num determinado dia não fluiu, você não fez uma boa aula, você foi para o baile, só tropeçou, pisou no pé, foi pisado e tudo mais, que significa que você está desaprendendo, que você é ruim, que você não leva jeito para aquilo. E tá tudo bem, né, João Mário? Tá tudo bem. Exatamente. Tá tudo bem. Né? Vai ter o outro dia que vai fluir. Né, que vai fluir, então você vai praticar, você vai fazer a sua aula, né, buscando isso, mas vai ter aula que também não vai ser boa, e não vai ser boa às vezes não é por culpa sua, às vezes é por culpa do professor, muitas vezes por culpa do professor, né, claro. Que às vezes ele que não está bem, ele que está mal-humorado. E essa coisa do ensino da dança, só uma outra coisa que eu tinha anotado aqui, para esclarecer para as pessoas também, que, né, você citou em algum momento,
isso é legal a gente entender que a transmissão do conhecimento das danças de salão, por muitas décadas, né, ela se dava não pelas escolas de dança, mas ela se dava de geração para geração. Né? Sim. Então, era o pai que ensinava o passo para o filho, para a filha, aprendia com o avô, com a avó, via dançando em casa, ia para o baile, ia para a festa de família, ia estar lá um dançando, então, pô, me ensina como é que faz isso aí. Né? Não existia um ensino formal numa escola de dança. Né? E essa é a transmissão, eu acho muito legal isso, essa transmissão de conhecimento de geração para geração, ela sofreu uma interrupção quando, passando pelas décadas de 60, 70, né, por vários motivos, o rock and roll, o feminismo, até mesmo a AIDS, depois na década de 80, quer dizer, a dança de salão ela quase morreu, eu digo que ela entrou num período de hibernação, ou seja, pulou-se uma ou duas gerações que não dançaram a dança de salão. Então, como que você ia aprender de uma geração para geração? Se o seu pai não sabia dançar, como é que você vai aprender com ele? Se o seu avô nunca dançou, como é que você ia aprender com ele? E esse foi um dos motivos que fez surgir, um dos vários, né? Que fez aparecerem as escolas de dança, porque o sujeito ele não tinha mais como aprender no baile, não tinha mais como aprender com o pai, com o avô, né? Então ele precisava de uma escola. Então é só para esclarecer isso para as pessoas, que eu acho isso fascinante. E exatamente. Né? E é muito legal de pensar nesse conceito histórico que, independente dessas relações que você citou todas aí, sempre existiu uma linha lá embaixo que continuou mantendo essa relação existindo. Porque essa prática da dança 2, ela nunca morreu. Ela só não era tão exacerbada quando era na década de 40 e de 50, quando era o grande momento social dessas pessoas. As pessoas saíam das suas casas para dançar. Né? E só o mais importante, na verdade, que eu não falei do raciocínio anterior, de passar de geração para geração, é que o que nós como professores e as escolas de dança, a gente não pode esquecer que a mesma simplicidade e facilidade com que esse conhecimento era passado, né? Do pai para a filha, para o filho, do avô ali no baile, vem cá, me ensina, faz assim. E a coisa funcionava, e as pessoas aprendiam, e as pessoas dançavam, né? Muito mais do que dançam hoje, eu arriscaria dizer, né? Aí, muito menos preocupadas, né? Exatamente. A escola não pode chegar, nós professores não podemos chegar e, de repente, começar a complicar isso. Não, é simples, continua sendo simples, igual era antes. Né? E nós estamos aqui para tornar, já que a gente é profissional, estudou para isso, a gente tem que ter estudado para quê? Para tornar aquela transmissão de conhecimento simples, o mais acessível possível para o aluno, né? Exatamente isso. E talvez eu acho que uma das coisas que mais encanta na nossa arte, que é a arte de dançar dois, é a não limitação, né, João? A gente tem histórias de tudo, de pessoas surdas que dançam, de pessoas deficientes visuais que dançam, de pessoas cadeirantes que dançam. É a modalidade de dança mais democrática para todas as idades, para todos os tipos físicos, enfim, para todos os objetivos, inclusive. A dança de salão está aí para quem quer ir para o baile, se divertir, fazendo 2, 3 passinhos, e para quem quer se tornar um profissional e saber muito, ir para o palco, enfim. Está para todas as pessoas, né? É a mais democrática que existe. Talvez a gente precise só resgatar esse lugar, né? Quando eu estava começando o mestrado, eu comecei a me assustar muito, né? Curitiba é uma capital super conservadora, né? E eu comecei a entender por que as pessoas que tinham mais poder aquisitivo não estavam dançando. E eu comecei a pesquisar isso intuitivamente porque eu queria entender, né? Os professores, meus colegas reclamavam de não terem tantos alunos. Eu falava, gente, mas como? As pessoas gostam de dançar. E daí eu comecei a perceber pelo hall de atendimento dos meus alunos. Eu comecei a fazer uma pesquisa informal e comecei a perceber que as pessoas estavam tendo, nesse último momento, por culpa da nossa geração de entendimento dessa prática, que a dança era uma coisa de baixas classes sociais, né? Que antes nunca foi um demérito, porque se a gente pensar nas histórias de todas as dançadoras, elas sempre surgiram de baixo e ascenderam aos grandes salões. Voltou-se isso agora. Era uma dança muito sexualizada, então isso incomodava, né? E essa relação patriarcal, né? Essa relação do manda e do obedece não interessava. Então era uma dança que eu não tinha interesse de fazer parte dela, eu prefiro dançar sozinha, eu quero a minha liberdade nesse sentido. Foi quando eu entendi isso que eu falei assim, opa, calma aí, vamos tentar voltar então esses passos. Você consegue ser livre dançando a dois também. Né? Ela não tem essa relação. Eu posso te mostrar historicamente de onde ela surgiu, mas justamente nada mais é que corpo é esse que dança isso. Deixa eu te contar a história do tango que você paga os seus $250 para assistir o Senhor Tango lá em Buenos Aires. Deixa eu te contar de onde ele nasceu. Talvez você mude a tua percepção sobre essa relação de classe social. Dessa relação. Que é lindo, né? Você aplaude de pé
aquela fenda e aquelas maquiagens estão bem feitas, mas deixa eu te mostrar de onde ele saiu. E sobre a sexualização, deixa eu te mostrar que é bem possível eu dançar com a sua filha que tem 15 anos, com a sua mãe que tem 80 anos, sentir prazer, e é prazer físico, tá tudo bem. Não Aham, tem erro sentir, tá tudo aham, certo. É sentir, é aham. prazer físico mesmo, só que é uma relação que Sim, está muito longe dessa relação. do prazer Caso ela sexual, do prazer sim, sexual. E caso ela venha a exatamente. ser, nós entramos numa outra esfera que se negocia com outros critérios, que daí vale Aham. dessa negociação das duas pessoas, que também não tem problema, né? Maravilha, Que também não tem problema. maravilha, maravilha. Só falta, tudo é Passa que é por uma conversado, tá questão, tudo certo. exatamente, Mas não precisa ser isso, né? passa por uma questão ética que permeia todas as outras relações da Todas nossa as outras relações sociedade, na né? vida, assim. Só não precisa designar, porque o ato de eu dançar encostando com o meu corpo no corpo do outro, que isso Uhum. está implícito diretamente. E não, a ponto de, por que não eu sentir prazer encostando no teu corpo? Sim, Tá entendendo? E tá sim. tudo bem. Aham, E tá tudo aham, bem. Essa relação de como eu trabalho isso dentro de mim, a gente vai discutir em outros lugares aí. uhum, O que que isso reverbera e tá tudo certo. Talvez uhum. aí a gente comece a desmistificar essas grandes guerras que estão acontecendo hoje nas danças de salão, de tentando nos diminuir ou de menosprezar, que eu não acho lutas inválidas, eu acho elas muito válidas, porque sim, temos profissionais que não estão fazendo sua parte, mas talvez se a gente fosse simplesmente voltando ao genuíno, né, João? Voltando Sim. a essa Voltando ao relação simples, ao né? simples, a Voltando ao gente vai conseguir simples. dar essas Voltando respostas a com esse tanta princípio que a gente está tranquilidade. falando, que é buscar o prazer da dança, Buscar o prazer, né? só isso. Daí a gente consegue desmistificar todos esses argumentos que nos Sim, usam para desmistificar a nossa arte, que é tão incrível, assim, né? com Me dói certeza. toda vez que eu vejo. Como nós dois, como defensores dela, me dói quando eu vejo gente falando mal dela, assim. Ou quando eu vejo uma Aham. aluna minha que chega para fazer aula comigo e fala assim, professor, mas eu queria que você tapasse o vidro da sala porque eu não quero que me vejam dançando. Olha que louco. Ela sente prazer Pois fazendo é, aquilo, ela está muito bem mas resolvida, mas ela tem medo do julgamento pelo que a aham. sociedade vigente fora Esse medo acusa. do julgamento, eu fico, até como você é professor de matemática, eu às vezes brinco nas minhas aulas, que eu acho que a grande diferença que às vezes aterroriza o aluno de dança de salão, ou faz com que as pessoas se sintam amedrontadas e não procurem uma sala de aula de dança, é que quando você está numa sala de aula de matemática, por exemplo, muitas vezes você pode passar ali o semestre inteiro sem entender nada do que o professor está explicando, né? E ninguém descobre que você não está entendendo nada, né? Você faz cara de que está entendendo, você anota e tudo mais, mas vai ser só na hora que chegar na prova que não vai ter como enganar. Ou às vezes até Sim, tem como enganar, né? Você cola ali, tem como enganar. Agora, numa aula de dança, se você não está entendendo nada, né? Desde um primeiro momento, desde a primeira aula ali, né? Você está exposto. As sim. pessoas vão ver que você não está entendendo, elas vão ver que você não está conseguindo fazer, ou às vezes até você está entendendo, mas o seu corpo ainda não teve o tempo necessário para responder, né? Claro. E isso amedronta as pessoas. Então, eu gosto muito de falar assim, o quanto é importante, né, o aluno perder esse medo do julgamento, perder o medo de errar. Né? Eu falo muito assim, olha, você vai errar? Vai vir aquela sensação de que está todo mundo te olhando, né? Todo mundo viu que você errou, não é isso mesmo? Aí eu ainda brinco e falo assim, não é todo mundo, muita gente vai ver, mas né, não se Não, Joma, preocupe, né? Não se exatamente. preocupe. A Denise Fraga, ela tem uma peça que ela estava em cartaz aí em Belo Horizonte, por sinal, chama-se Eu de Você. Ela usa história de pessoas. E tem uma frase que ela usa é um monólogo dela, é incrível, por sinal, quem não assistiu, fica a dica. Ela vai voltar em Aham, cartaz. Deus ajude, né? Que os teatros abram, que as aham, peças de teatro voltem. tomara, ô! Pelo amor de Deus, a gente precisa de Aham, arte. E ela falava muito sobre atravessar a linha do ridículo. Se aham. permitir atravessar a linha do ridículo. Eu tenho exercitado muito isso com os meus alunos. Assim. Se Não, permite isso atravessar é. a linha do ridículo. Sim. E é É legal o lindo. professor trabalhar momentos É, na aula, dinâmicas, ludicidade, para que a pessoa ela se sinta bem sendo ridícula. Ela não ligue. exatamente. Tem uma Tá aluna tudo lá na bem. É. Mimulus, tem uma aluna lá na Mimulus que ela. Aliás, eu gosto sempre de falar, me desculpem os que assistem sempre as nossas lives, mas eu gosto sempre de repetir. Né? O que significa Mimulus? Mimulus é a planta da coragem, que tem É tudo a ver com lindo. isso que a gente vai falar agora. É a planta da coragem. Mimulus é uma planta, uma flor de onde se extrai uma essência que é utilizada pelo tratamento com os florais de Bach, né, para pessoas tímidas, para pessoas inibidas, ou seja, para dar a essas pessoas coragem, desinibição, né, coragem para serem ridículas, coragem para errar, coragem para não terem medo de serem julgadas. E essa é a missão da Mimulus, é levar isso para as pessoas. Né?
E tem uma aluna que de vez em quando ela vai com um colar que eu acho perfeito. Agora que eu estou me dando conta disso, assim, que eu acho que a gente deveria fazer mais desse colar, é um colar lindo, e colocar as pessoas na hora de fazer a aula. Tá? O colar tem escrito assim, foda-se. Maravilhoso. Me desculpem aí as pessoas que não gostam de palavrão. Palavrão. Eu acho que ela está até aí, ó. Não é? Olha lá. Cristina Ferber. Ela, ela aí, ó. mandou um coraçãozinho ali. Parceira Mimos, aluna muito querida, tá? Esse colar seu é lindo. Nós vamos ver um jeito de produzir esse colar e distribuir para as pessoas, pessoas fazerem aula de dança com ele. Entendeu? Então, tipo assim, não é para você usar e dizer isso para as pessoas, mas é para na hora que você estiver dançando, si mesmo, você olhar lá no colarzinho do outro e lembrar, olha, foda-se se eu estou dançando bem, se eu não estou dançando, se você está me olhando ou se não está, se você está me julgando ou não. Foda-se se esse professor aí tá me corrigindo. Não tô afim, me deixa. Por isso que eu coloquei lá no YouTube a primeira vez que eu dancei na vida. Né? Que é minha maravilhoso primeira dança, esse vídeo, né? Minha primeira esse dança. vídeo é antológico. Que eu fiz uma edição brincando lá, que eu falo que é um vídeo de autoajuda, para as pessoas olharem e falarem assim, tá vendo? Esse cara que tá aqui, você tá achando que é muito, muito foda, na verdade, olha como que ele começou. Né? E eu tenho as mesmas dificuldades que todo mundo. Eu sou um cara que o que eu danço hoje é fruto de muito esforço, porque facilidade para dançar, igual as pessoas acham que eu não tenho nenhuma. A gente compartilha desse mesmo dom, a gente já conversou sobre isso, né? Nós não somos do grupo dos talentosos, né? Eu não me considero, eu sou do grupo do esforçado. Dos esforçados. Eu sou do esforçado, e eu me esforço muito. As nossas parceiras são as talentosas. São as talentosas. Graças a Deus, né? Que a gente tem que E a gente fica ralando no grupo dos esforçados, é por aí. É bem isso para isso acontecer. Mas eu queria falar. Imagina. Não, desculpa. Vai lá. Não, eu queria propor, dentro desse conteúdo do atravessar a linha do ridículo, me trouxe uma memória muito como eu consigo trabalhar com os alunos a questão de forma e maneira, que eu acho que talvez sejam conceitos legais a gente compartilhar com o pessoal. Forma, ou o que eu gosto de chamar de forma, é justamente aquela reprodução exatamente igual, que eu gosto e trabalho nas minhas aulas o tempo inteiro, né? Para mim é quando que o ato do executar movimentos e dançar muda, né? Que é isso que eu chamo, né? Para mim executar movimentos é a forma, perfeito, quando eu estou aprendendo aquilo. Mas a maneira, e daí como um bom matemático, né, eu defini isso numa fórmula matemática, que é a técnica mais o sentimento do dia, somados, subtraídos pelo caráter. O que eu chamo de caráter? Aquilo que identifica aquela dança. Isso identifica a minha maneira de dançar. Que é a maneira do dançar, que é o que me caracteriza quanto indivíduo, que é único, é o meu DNA. Só eu faço isso. É a técnica mais o sentimento, subtraídos pelo caráter. Que é isso que vai definir aquilo que eu estou executando ali. E isso me diferencia da forma, do executar todo mundo igual. Que não tem problema, ele é o caminho. Mas essa é a transição, para mim, do executor do movimento para o dançarino. Para o ato do dançar. Que eu acho ele muito mais produtivo. Talvez que a gente precise fazer essa ponte. Né? Perfeito, perfeito. Tem um outro. Bom, obrigado. Deve ser Patrícia Macieira. Está dizendo aí, o lado positivo da quarentena são as lives da Mimos. Eu acho que eu concordo não só com as você, lives Patrícia. da Mimos, eu acho que essa moda de lives com muitos assuntos interessantes e tudo mais, mas muito obrigado pelo lado que me toca, né? Espero que se você ainda não frequenta a Mimos, desculpa se eu não estou te reconhecendo aqui, né? Passe a frequentar, tá bom? Mesmo sendo de outra cidade, venha aqui nos visitar. Mas uma experiência única, né, João Marcos? Deixa eu deixar esse relato assim. Obrigado, é uma experiência catártica. A gente está há 30 anos no mesmo galpão lá, aquilo lá já viveu muita história, muitas pessoas já passaram por lá, a família Mimos, e a gente quer que as pessoas continuem vendo aquele lugar, sentindo aquele lugar, principalmente como um espaço de convivência, como um espaço que a pessoa vai para ser feliz. Olha, de Macapá. Já tivemos vários alunos de Macapá aqui, né? Venha também, se você ainda não veio, venha também. Mas eu queria tocar num outro ponto também interessante, que tem a ver com isso que a gente está falando de dançar bem, né? Dançar bem nos bailes, dançar bem nas aulas. A questão de coreografias com alunos. A gente vê lá na Mimos muito isso, assim, de como que as pessoas, claro que não são todos, mas umas pessoas que às vezes têm uma certa resistência, quando elas experimentam pela primeira vez, elas acabam sentindo um prazer que é também você participar de uma coreografia, ligando o foda-se, né, como a gente falou antes, né, num bom sentido aí, me desculpem as pessoas que estão escutando,
Mas nesse sentido, assim, estou aqui para desfrutar desse prazer que é estar aqui nesse palco, entre aspas, dançando para vocês. Mas independente disso, praticar uma coreografia, aprender uma coreografia na aula, também já é uma excelente experiência para as pessoas, mesmo que depois ela não vá se apresentar a coreografia, é uma excelente técnica, uma excelente maneira de você memorizar os movimentos, de você melhorar a Claro. sua postura, de você aumentar o seu repertório, de você dançar melhor, né? E E tem um pouquinho lembre-se, mais que isso, né, Jomar? É a figura do observador, né, cara? sim, com Ela é muito certeza. chave nesse processo todo, né? Sim. E lembrando Que, que quando você vai apresentar uma coreografia, também eu dou os parabéns para os alunos, não é depois que eles apresentam, é antes deles apresentarem, é com pelo certeza, é processo. antes. Por Né? É chegar pelo até ali. processo, exatamente. Com Se certeza, por chegar depois o até ali. resultado não foi tão bom, você tropeçou, você esqueceu a coreografia, ou sei lá o quê, enfim, não importa. O que valeu foi aquele processo de aprendizado e aquele prazer que você sentiu no decorrer dele. Né? E é lindo isso. O que vale, talvez, a gente refletir é que existiu um momento, há muito pouco tempo atrás, que isso estava muito confuso, né? Que pessoas executavam coreografias no meio de salão de baile e esse entendimento não se chegava Isso é num que não pode lugar. ser Que daí misturado. não pode misturar. As experiências são incríveis, Exatamente. porque a figura do observador, ela também acontece na prática social, tá? A gente vai Aham, se desafiar. A quantas vezes a gente estava dançando e de repente a figura de alguém te olhando modificou a tua maneira de dançar. Então lembra lá dos modificadores diretos? Para mim a figura do observador ele interfere também no sim, meu ato de sim, dançar numa prática social. Porque se eu sim. percebo que eu estou sendo observado, posso tacar o foda-se para isso, tá? Desculpa Aham, quem não gosta aí. Posso aham, também, mas eu também posso deixar que isso me influencie e isso sim interfere, tá tudo bem, pra gente sim. conversar. Mas a experiência do pensar um processo coreográfico me faz amadurecer, tanto corporalmente quanto cognitivamente, vários processos e até melhorar o meu processo criativo. Porque às vezes um Com caminho certeza. proposto um processo coreográfico, fala assim, mas olha, eu nunca tinha pensado fazer esse tipo de movimentação por esse caminho, por que não Aham, quebrar tudo isso e numa prática social eu conseguir desenvolver isso, né? Então, o que eu uhum, sempre gosto quando eu trabalho com processos coreográficos com alunos é isso. Não ficar focado que isso aqui é um produto fechado. Muito pelo contrário. É um produto muito aberto. Se inspira nele o aham. máximo possível. Por isso que a jornada é tão importante. Alguém falou ali da jornada, o César falou, né? É importante a jornada. Por Sim, isso que a importante é a jornada jornada. precisa ser tão bem aproveitada para que lá no final você consiga tirar o máximo possível. Que sim, vai ter o prazer do ser visto, né? O Sim, prazer de mostrar o que você batalhou tanto para fazer, mas também quantos pequenos prazeres você tem nesse meio do caminho aí, desse processo sim, construído até sim. se chegar naquele produto lá para isso acontecer. Mas o que vale é só ter essa definição que alhos são alhos e bugalhos são bugalhos. Você É isso sofre desse aí. mesmo questão aí, eu sofri. E eu tenho uma máxima minha da Juliana, que durante muito tempo a parte artística gritou, porque a Juliana também é professora de Pilates, eu tenho minha carreira, a nossa parte quanto prática social e professores de linha de frente foi ficando um pouco mais em segundo plano, e a nossa parte artística nós queremos desenvolver melhor, porque a gente dialogou sobre isso e falou assim, cara, a gente tem 30 anos, né, era na época, né? Falei assim, nossa hora vai passar, da gente estar na linha de frente, então Uhum. vamos experienciar isso da maneira mais intensa possível, até matar toda a vontade, porque depois a outra a gente consegue desenvolver com um pouco mais de tranquilidade. A Gil estava querendo ser mãe também, então ela estava percebendo que o tempo ia correr um pouco mais, e a gente começou a desenvolver a nossa parte mais artística. Eu nunca me esqueço quando a gente foi num baile, que a gente começou a não ir tantos a práticas sociais, né, a bailes, e a gente foi Uhum. dançar, e uma menina que não conhecia a gente dançando antes, olhou para nós e falou assim, nossa, vocês dançam normal também. E eu nunca me esqueci dessa Esse dançar normal relação. é maravilhoso. E as pessoas Ah, muito esquecem que bom, elas cara. podem e devem ir para o baile para dançar do jeito que elas quiserem. Gente. Porque ela tinha Olha só a só, relação da gente dessa relação artística, eu né? tô com medo do tempo estourar e cortar a gente aqui no meio da fala. Eu só Beleza, queria vamos lembrar lá, que Gilmar. todas as lives que a gente está fazendo, a gente está postando no YouTube. Então, se você gostou muito da live aí com o Luiz, espero que todos tenham gostado. Recomende aí para os seus conhecidos. Entra lá no nosso canal do YouTube, que amanhã mesmo já vai estar lá. E você pode Que indicar honra. e pode assistir de novo. Alguém tinha perguntado aí qual que foi a fórmula matemática que o Luiz passou, mas eu acho que alguém respondeu. Mas repete aí, Luiz, qual que é a Repite, fórmula? ó. Técnica. Técnica mais sentimento dividido barra pelo caráter. E o que eu chamo de caráter é aquilo que identifica a dança que eu estou dançando, que faz o samba ser samba, o bolero ser bolero, o tango ser tango, que eu consigo identificar aquilo, né? Então é técnica mais sentimento, subtraído pelo caráter, define a Exatamente. maneira como eu danço.
né? É por isso que quando eu danço um samba, as pessoas entendem que eu estou dançando um samba. Quando eu danço um bolero, as pessoas deveriam entender que eu estou dançando um bolero. Maravilha, Luiz! Olha, obrigado Pô, a todo mundo que assistiu aí, um prazer que delícia de papo, enorme. Gilmar. Conta comigo. Vamos marcar outras. Vamos marcar Já outras. tá, já tô à disposição. A Tem Nina muito tá papo aparecendo ali ficou. atrás. Dá um tchauzinho pra A todo Nina mundo tá aí, linda. ó. Oi, Nina. Eu te vi Minha filha bebezinho, meu querida. Deus do céu. Já peguei você no colo. Como é que pode? Essa mulher Maravilha! tá Ó. enorme. Beijo Pessoal, pra um mãe, viu, beijo para Gilmar? todos. Beijo pra Luiz, mãe, pra assim, todo mundo aí. beleza, com certeza. Dá vontade de ficar falando aqui mais umas 10 horas com você. Contem comigo, Viu? vai ser uma honra. Apesar de já te conhecer, te admirar muito, eu não imaginava que esse papo ia ser tão produtivo. Viu? Que bom, conte Um comigo, beijo pô. enorme. Beijo. Valeu. Obrigado, gente. Muitíssimo obrigado. Tchau para todos.